No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu construí uma automação que resolve uma dor muito forte hoje nos negócios, assim, nas empresas em gerais, principalmente nas que principalmente não, somente nas que fazem publicidade com influencers. E essa automação, cara, se você é dono de marca, assim como eu, ou se você quer prestar serviço para alguma marca, cara, você facilmente pode vender essa automação por 1.000, 2.000, 3.000. Assim, realmente vai da sua precificação, da sua habilidade de negociar, mas que você consegue vender isso aqui. Claramente você consegue, porque foi uma dor muito forte no nosso negócio e hoje está resolvido graças a essa automação. E eu vou passar a explicar tudo ponto a ponto aqui para vocês. Como eu não consigo deixar os arquivos na descrição para vocês baixarem, eu vou deixar o meu Insta aqui na descrição. Vocês me chamam lá na DM, só me manda, quero os workflows ali do sistema de gerenciamento de influencers, que eu vou mandar para vocês totalmente de graça. E aí você só faz as alterações que eu vou indicar onde fazer, etc, etc. E aí você faz as alterações necessárias e vende para as empresas ou faz para sua própria empresa. E cara, eu posso te garantir que, de verdade, essa automação, além dela conseguir salvar muito tempo, ela vai te salvar muita dor de cabeça, vai realmente te ajudar a botar muito mais dinheiro no seu bolso se você for dono de marca. E também vai, ajudar você, se você não for dono de marca, a vender isso para uma marca. Porque, cara, de verdade, a gente perdia muito dinheiro fechando com influencers que a gente acabava não tendo 100% do controle se postou ou não, se fez a publicidade ou não conforme a gente tinha combinado, né, acertado em contrato. De verdade, vamos pro vídeo que isso aqui vai ser muito foda. Eu vou mostrar aqui na minha tela, vou trocar para minha tela e bora. Bom, eu não sou ainda um expert 100% em N8N e com certeza deve dar para fazer isso de alguma maneira que unifique tudo em uma planilha, mas eu, assim, em uma automação só, mas eu resolvi dividir ela até para poder ir controlando mais cada etapa e ter certeza de que tá dando certo. E sem mais delongas, vamos para isso. Basicamente, esse sistema, vamos supor, na Godtier, que é a minha marca aqui, salve, a gente tem influencers e a gente tem um gestor de influencers, né, que faz o fechamento, a prospecção e o controle dos influencers, mas como todo humano, assim, é difícil você começar a gerenciar quando passam de um nível de influencer. Então a gente agora tá com 30, mas já esteve com mais, pretende aumentar, dobrar, triplicar esse número. Então, influencer se tornou hoje para as marcas uma grande maneira, né, já que o tráfego pago vem cada dia mais ficando mais caro. Influencer se tornou uma maneira muito boa e rentável para você se comunicar com o seu cliente final, para você criar na cabeça do seu público uma imagem da marca, né? Para sempre quando passar a marca em algum lugar, ele já ter visto, ele lembrar, fazer alguma associação, então isso é muito bom. Bom, vamos lá. Basicamente, o que essa automação vai fazer? Ela vai extrair toda madrugada, né? Eu setei para toda madrugada, você pode setar a hora que você quiser, ou se você quiser setar mais de uma vez no dia para essa automação rodar. Ela tem um preço porque ela faz um scrape via Appify, né? Você consegue fazer isso sem a Appify e fazer manualmente com códigos e tal, mas a Appify ela rotaciona o proxy que você vai usar para fazer esse scrape, então não corre risco de banimento do Insta, etc, etc. Então eu recomendo, e assim, eles têm muitos scrapers, tipo assim, você consegue fazer muita coisa aqui, e eles têm o plano que é de graça, até $5, né? Então, assim, daria para você montar alguma de exemplo para você poder mostrar para a empresa, ou então se você quiser já montar para a empresa e depois só falar, olha, eu fiz isso aqui para sua empresa, se você quiser comprar, eu te vendo por tanto, fica como você quiser, mas, cara, isso aqui é genial, então você cria uma conta aqui que você vai precisar, e basicamente a primeira parte vai ser o que eu tava falando de extrair os stories, né? Toda madrugada, a gente setou para toda madrugada ele fazer esse scrape de stories. Então, você também consegue automatizar a lista de influencers que ele vai scrapear, né? Que ele vai procurar. Só que eu preferi fazer manualmente, mas se você quiser pegar uma empresa muito grande e tem que automatizar isso, claramente você pode automatizar colocando uma outra planilha na frente, sempre que essa planilha for atualizada com um novo influencer, né, com o arroba do novo influencer, atualiza no fluxo, mas não tem necessidade, sabe? Você pode atualizar facilmente, mudar um arroba a mais, então fica muito tranquilo. E basicamente, essa aqui é a planilha dos stories. Você vai... aqui tá o trigger, né, de hora. Aqui tá o ator, que vai puxar lá da Appify, daqui, que eu mostrei para vocês. Vai ter um tempo de espera, porque aqui ele tá só mandando o ator funcionar. Só que para você pegar os dados que ele deu, você tem que dar um tempo para ele carregar, né? Para ele fazer esse scrape, demora 1 a 2 minutos, então eu coloco um tempo aqui de 5 minutos para garantir, né, que não vai rodar esse outro nó do N8N sem ter finalizado o scrape, né? Porque aí daria bug no workflow inteiro. Aqui vai ser para pegar os resultados.
Aqui é um if, basicamente, se menciona a marca, ele vai adicionar a planilha, se não menciona, ele não vai adicionar a planilha, porque a gente basicamente vai scrapar os stories do influencer inteiro no dia. Então vamos supor que eu tô pegando os stories do Cristiano Ronaldo, e ele postou 5 stories no dia, e um ele marcou a minha marca. Os outros 4, ele não vai adicionar na planilha. O que marcou a minha marca, ele vai adicionar na planilha. Então, quando eu já vou deixar o template aqui do N8N quando vocês me chamarem no Insta, e aí vai indicar exatamente no template onde você tem que mudar, mas basicamente, por exemplo, aqui você vai ter que mudar a lista de influencers, aqui tá da minha marca. Então, você vai ter que fazer algumas pequenas mudanças. E aí, beleza. Aí ele vai vir para essa primeira planilha, que é essa aqui, que é bem básica, só vai ter o username, a data e o Story ID, para você poder confirmar que não foi duplicado, né? Ou seja, você não vai botar 2 stories na mesma planilha e considerar como se o cara tivesse postado 2 vezes e não, na verdade eram mesmos stories. Isso se você fizer, por exemplo, o scrape 2 vezes por dia, entendeu? Por que eu não coloquei o link dos stories aqui? Porque não faz sentido. O Stories vai acabar em 24 horas e, teoricamente, a planilha final, que é para você ver se o cara postou na semana ou combinado, ou no mês, se você quiser fazer uma planilha que faça o mês inteiro, o Stories já vai ter expirado, então não tem por que botar o link aqui dos Stories. Não faz o menor sentido. A gente vai rodar aqui essa planilha, eu vou rodar aqui, e aí quando tiver o resultado, vocês podem ver que a planilha está vazia. Eu vou rodar, como vai demorar aqui o tempo de espera, vai demorar uns 5 minutos aqui, então eu vou dar um corte no vídeo, quando acabar eu mostro aqui os resultados que deu, pra gente não ficar perdendo 5 minutos aqui olhando pra tela carregar essa porra aqui. Bom, vamos lá. Bom, finalizou aqui a execução dessa parte da automação. E a gente tem aqui na planilha os stories que foram postados nas últimas 24 horas. E agora, na segunda parte aqui, eu vou mostrar a parte dos posts barra Reels, que é essa segunda parte da automação que fará esse scrape dos posts barra Reels, né? Que os influencers postaram na semana, ou se você quiser fazer por mês, fica a seu critério. E bora para a segunda parte. Bom, o segundo passo da planilha, do segundo passo desse workflow, ele é extrair os posts barra Reels que o cara fez na semana, né? Eu deixei esse workflow para começar manualmente de novo, porque eu só vou extrair uma vez por semana. Como o meu combinado com os meus influencers é certos posts na semana e certos stories na semana, e não no mês ou etc., eu não tenho por que ficar rodando isso aqui todo dia. Se eu só vou avaliar se os meus influencers cumpriram a obrigação semanal deles no final da semana, não tem por que eu ficar rodando isso aqui todo dia, porque, óbvio, ele é pago, né? O scraper tem aqueles $5 para gastar, mas cada vez que você roda, ele vai ir deduzindo da sua carteira. Então, se você ficar rodando toda hora, vai ficar rodando toda hora e vai ficar baixando os posts do influencer. Vamos supor, o cara não postou nada da marca, vai ficar baixando o negócio e você vai ficar gastando ali o dinheiro à toa. Então, não tem porquê. Eu botei para fazer manualmente, né? E aí ele vai vir aqui para essa planilha, que vai ter a data do post, o post ID, né? De novo, para não ficar repetido, o username. Esse a gente deixou o URL, porque o post não vai expirar. Então, depois é bom para na planilha final a gente ter o URL. E aqui a gente deixou a legenda apenas para saber como, né? A gente na planilha final nem usa ela, mas se depois você quiser ter acesso ao que o cara colocou, etc., vai estar tudo registrado aqui. Então, novamente, eu vou rodar aqui essa automação. Como ela tá com o wait também, eu vou rodar aqui e aí a hora que ficar pronto, eu mostro para vocês aqui o resultado na planilha, né? Show! Executou aqui também o de posts barra Reels. Já colocamos na nossa planilha aqui de posts e Reels, né? Já tá aqui. E esse aqui eu não fiz das últimas 24 horas, como eu falei, eu fiz de um pouco mais, então eu já fiz dos últimos 6 dias. Por isso tem post aqui do dia 7 e tal. Mas, bom, enfim, agora eu vou mostrar a terceira parte do workflow, que é juntando todos os dados para poder fazer uma planilha que é visual, que vai ser muito mais fácil de você acompanhar e ver. E aqui é o terceiro e último workflow, que é realmente a junção desses dados em uma só planilha, que é essa planilha final, que é essa aqui. A gente vai ter o influencer, o período, né, que foi tudo, total de posts, total de stories, o link dos posts vai estar separado, então você vai ter todos os links se o cara postou mais de um post na semana, as datas e as datas dos stories. E aí vai estar os status de cumprimento, se cumpriu ou não, se cumpriu parcial. Isso tudo você vai setar conforme a sua empresa ou conforme a empresa que você for vender esse workflow, então vai variar muito. Eu vou mostrar ali depois no arquivo que eu enviar para vocês, quem me solicitar, como que você altera e o que você vai alterar para poder alterar essas coisas, porque vai variar muito e você vai precisar saber alterar isso aí, tá bom? Bom, enfim, vou rodar aqui esse workflow, a gente já tem aqui os nossos dados de post, os nossos dados de stories, e agora a gente vai rodar esse aqui. Eu botei manualmente também, por conta de eu fazer uma vez por semana, eu querer ter mais controle disso,
Então botei manualmente. Claramente você pode setar isso aqui automaticamente, você colocar aqueles lá como sub-workflow e esse último como sub-workflow depois de ter rodado aqueles workflow. Ou você pode botar um de tempo, ou seja, ele vai rodar todo sábado às 2 horas da tarde. Você faz do seu jeito, enfim. Você pode botar um workflow aqui, um node de trigger de WhatsApp. Então toda vez que você mandar uma mensagem, sei lá, acompanhamento, pum, ele seta isso aqui começa. Eu resolvi botar manual e, bom, executei aqui o workflow, ele vai ver todos os dados e vai colocar na nossa planilha final e, bom, tá aqui. A gente tem o nome dos influencers, o período, o total de posts, stories. Obviamente, aqui tá tudo, não tá certo, né, porque como eu rodei os stories só o de hoje, eu não rodei da semana inteira, então obviamente vai parecer como se ninguém tivesse feito nada, mas, bom, esse é o workflow, realmente... Assim, a minha namorada, ela trabalhou numa empresa grande de suplementos do Brasil, bem grande, e ela tinha essa função de prospectar e de acompanhar os influencers, e cara, ela 2 vezes por dia tinha que entrar em todos os perfis que eles tinham. Então pensa, era uma marca bem grande de suplemento, eles tinham, sei lá, mais de 100 influencers, e dar uma olhada em quem postou, exatamente para ter esse controle de quem está postando o que, quando está postando, fazer essa cobrança para o pessoal que não está postando. E, cara, de verdade, era um trabalho muito grande e mesmo assim, você tendo um gestor para isso, você vai precisar disso aqui, porque o gestor, ele é um humano. Isso, um Stories pode passar, um Reels pode passar, e o Reels ainda é mais fácil, que você entra no perfil do cara, você ainda consegue ver retroativo, né? Stories não, então depois fica aquele, ah não, eu postei, não postei. Óbvio, você consegue ver se o cara mencionou a marca depois no direct, mas pô, você viu o trabalho, todo esse... Você não tem, numa marca grande, você não tem como ficar vendo isso no dia a dia. Então, esse workflow resolve todos os problemas. Assim, sinceramente, se eu não conhecesse automação e se alguém viesse na minha empresa e falasse, olha, eu tenho esse workflow que vai fazer isso, exatamente da maneira que eu mostrei pra vocês, eu ia falar, cara, eu compro. Quando você quer, tá ligado? Ia ver um preço que fosse justo, que eu e meus sócios concordassem e a gente ia comprar, porque isso aqui realmente salva muito tempo e ajuda realmente muito, né? E, bom, esse foi o vídeo. Quem quiser, me chama aqui no Insta, eu mando tudo. Mando o documento mostrando de onde vocês têm que mudar cada dado ali para os influencers da marca específica, o arroba dos influencers, onde você tem que mudar. Os dados realmente você tem que mudar para não ficar igual a minha. E se vocês quiserem também uma explicação, um próximo vídeo de como fazer esse hosteamento do N8N em nuvem, né, para você não precisar pagar, porque o N8N, os planos para você fazer hosteando no servidor deles são caros. E se você não quiser pagar esse dinheiro, você tem que hostear na sua própria máquina ou numa VPS. E, cara, óbvio, vale muito a pena. Se você usa muita automação, não tem o porquê você hostear na máquina dele. Você vai estar gastando um dinheiro, uma grana preta e, sabe, não faz o menor sentido. É muito fácil você hostear. No YouTube tem vários vídeos, mas se vocês quiserem que eu traga do jeito que eu faço aqui, comenta aqui embaixo e eu trago pra vocês no próximo vídeo. Tamo junto, é só o começo e bora pra cima.